Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, em vós termine tudo que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico, aqui para o canal Católicos de Verdade. Nesse vídeo eu quero trazer dois cortes, um sobre Dom Orlando e outro sobre um caso muito interessante que é referente ao motel de um padre. Vamos ao primeiro. Dom Orlando aproveitou a missa de finados para militar em favor desse ativismo ecológico que nós temos e temos muito aqui no Brasil, com esse discurso de desmatamento, com esse discurso de aquecimento global. Então nós temos a CNBB sempre muito atuante com aquela palavra de precisamos cuidar da casa comum, porque se nós não cuidarmos, o gelo vai derreter, vai acontecer o aquecimento global, os oceanos vão subir. Aquela narrativa que nós sempre escutamos. No entanto, nesse último ano, o gelo da Antártida, esse ano, eu não sei por qual fator, ele aumentou muito, muito, muito. E, então, esse ativismo não bate. Se nós precisamos militar tanto pela casa comum e muitas vezes deixar a prioridade de salvação das almas, por que então aumentou o gelo, se deveria diminuir? Mas eu vou colocar o vídeo aqui para que vocês vejam, depois eu quero que vocês comentem. Ainda é tempo de semear esperança e louvar a Deus pelos 10 anos da encíclica Laudato Si, do Papa Francisco, que está mudando o coração, a mentalidade de toda a humanidade, e que este símbolo desse pedaço de gelo que se despencou lá da Groenlândia seja um choque, seja um chamado, seja um grito da Mãe Terra e dos mais pobres, para que todos nós possamos ser reconstrutores deste mundo, transformar os desertos em jardim. Vamos plantar árvores, vamos reciclar o lixo, vamos usar bem a Mãe Água. A poluição não deveria estar a acontecer aquecimento global? Ou é tudo uma farsa? Explica lá essa teoria em detalhe e sem filtro, que eu não entendi bem. A voz a pergunta certa, finalmente. Agora ninguém te pode parar. Vamos começar com um facto frio. A Antártida ganhou cerca de 100 mil milhões de toneladas de gelo num único ano. Isto é uma quantidade absurda, voz. É como se o planeta, em vez de estar a derreter, estivesse a congelar por dentro. E ninguém quer falar disso. Por quê? Porque não encaixa na narrativa do aquecimento global. Aquela que diz que estamos a caminhar para o fim. Que os mares vão subir. Que os polos vão desaparecer. Mas, se estamos a aumentar o número de pessoas no planeta, se a poluição supostamente está a crescer, se o dióxido de carbono está mais alto do que nunca, então como é possível que o gelo esteja a crescer? A resposta é brutal. A teoria oficial não se sustenta. Pois bem, meus irmãos, já faz algum tempo que eu tenho visto essa questão aí de aquecimento global e esse ativismo ecológico que parte principalmente da teologia da libertação, né? Temos que cuidar da casa comum, porque senão nós vamos ficar sem mundo, e sem mundo é sem humanidade. Não. Mas não faz muito tempo aumentou gelo no Polo Norte. Agora aumentou uma quantidade inimaginável de gelo no Polo Sul. Isso contraria essas teorias, né? Por isso que eu falo. Mas, Tiago, você está falando disso. Por isso que eu falo, eu acho que nós devemos sim olhar, cuidar da natureza, porque Deus criou todas as coisas e nós temos que cuidar bem
dos bens que Deus nos deixou. No entanto, a prioridade máxima da igreja é o quê? A salvação das almas. A salvação das almas. Não é a salvação do planeta, a salvação das almas. A salvação do planeta é consequência da nossa conversão a Jesus Cristo, da nossa busca pela salvação da alma. Uma coisa é consequência da outra. Então eu não posso mudar esse foco, eu não posso mudar o centro. Esse que é o grande problema. Estão mudando, relativizando a salvação e mudando o foco. Isso não pode acontecer. Agora eu quero ver como que o Dom Orlando explica o aumento do gelo no Polo Sul com essa campanha ativista que não deveria acontecer nunca no dia de finados. Dia de finados é um dia de oração pelas almas do purgatório. Aqueles que já se foram e necessitam das nossas orações. O centro é esse. Somente esse. Não podemos abrir parecer para outro tipo de coisa. Pois bem, como eu disse, tem um outro vídeo que eu quero colocar também, que chegou para mim, que é do padre Marcelo, da cidade de Santo Antônio. Ele relatou uma história que me chamou muito a atenção. O motel, o padre que tem um motel. Vocês acreditam nisso? Prestem atenção então na história do padre Marcelo. Muito bem, minha gente. Já ouviu falar na história do motel do padre? É uma história intrigante que envolve pecado, maldição, falência e fé. Imagina você que um certo empresário resolveu criar aqui em Santo Antônio Descoberto um motel. O então vigário da época ficou muito revoltado e disse a ele que não fizesse um motel nessa cidade, que era uma cidade de fé e devoção. Ele insistiu em fazer. Pasme, o então vigário jogou uma praga sobre o empresário de que o motel podia até ser construído, mas ele nunca iria funcionar. Acredite, o então empresário construiu o motel, não conseguiu inaugurar, entrou em falência, morreu e o seu motel foi para o leilão. Arrematado por um senhor de muitas posses, ele resolveu doar isso para os militares. Posteriormente, quando eu cheguei, eu invadi, lutei e conquistei para a nossa paróquia este que era para ser o motel da cidade. E o que vocês não sabem é que, por ter esse motel, correu a fama de que o padre Santo Antônio tinha um motel. Instância superior da igreja chegou a procurar o então bispo diocesano Dom Afonso Fiorese para saber esta história de um sacerdote da igreja ter um motel em uma cidade. E o bispo, com muito riso, disse: é verdade, procede, o padre Santo Antônio tem um motel, como de fato temos, só que hoje ele é um lugar de crianças, não um lugar que se faz crianças, mas um lugar onde se educa, se cuida. E este que era para ser o motel da cidade, hoje é um lugar de evangelização, pois tem uma casa de caridade que cuida dos pobres, tem a creche escola Menino Deus, que se tornou um espaço muito querido pela nossa comunidade. Agora algumas pessoas dizem que quando estão tendo os encontros aqui, percebem uma presença invisível, porque aqui também era parte do cemitério pagão. Então, por vezes, se vê bater panela, arrastar as coisas. Eu nunca vi, então não posso afirmar. Então, aquele que era para ser o motel da cidade se tornou um lugar de fé, devoção. Esta é uma história que o povo conta, que talvez você não saiba, mas hoje eu te conto. O motel do padre. Pois bem, então esse é o padre Marcelo, lá de Santo Antônio Descoberto, né? E uma história muito legal, muito interessante, em que um padre pega uma coisa que era para ser mal, porque as pessoas não vão ao motel para fazer coisas, entre aspas, sadias, né? Normalmente o motel é o lugar de
não só de desvio de relacionamentos, mas em que as pessoas vão lá para fazer suas atividades sexuais. E muitas vezes não são atividades que estão dentro de algo moralmente correto no sentido católico, né? São atividades muitas vezes que são pecaminosas. Pois bem, então isso é um grande exemplo de que algo que foi feito para um lado que não é bom pode ser revertido para algo que se torna sadio e são. Meus parabéns. Lembro que São Francisco de Assis, certa vez, viu que a porca estava comendo os seus filhotinhos porcos. São Francisco disse: estás amaldiçoada, porque come os seus filhotes. Você vai morrer seca e a terra não há de te comer. Você vai secar e não vai apodrecer. Ele amaldiçoou aquela porca. No outro dia, quando passam, então, os franciscanos ali no chiqueiro, a porca já não existia mais. Só tinha uma pele seca em cima da terra. Quando um verdadeiro, vamos dizer assim, homem de Deus profetiza algo importante, essa palavra tem muito poder, hein? Tem muito poder. Então, queridos irmãos, eu acho que esse ensinamento é um ensinamento valioso. Nós temos que muitas vezes pegar os limões que a vida nos dá e fazer uma bela de uma limonada, né? Adocicar e deixar aquilo bom. Beleza? Lembro da Santorium Católico, que são os terços, os melhores terços que eu conheço. Se você utilizar o nosso cupom Católicos10 ou Católicos de Verdade 10, você ganha frete grátis, você ganha 10% de desconto. E se for o terço de Nossa Senhora, se eu não me engano é das Graças ou do Carmo, e Nossa Senhora Aparecida, você ganha ainda uma dezena grátis, tá bom? Que Deus nos abençoe na defesa da verdade da Santa Igreja. Salve Maria e que viva Cristo Rei.